em mais essa manhã de hoje. Lembrando sempre os divinos e que estamos conectados pelos fios dos nossos pensamentos, pelas vibrações amorosas dos nossos corações, pela grandiosa oportunidade da tecnologia, onde possamos nos vermos, nos sentirmos, utilizando os laços dos nossos desejos mais íntimos nesse aprendizado do amor. Lembrando a todos, então, que procurem fechar as suas câmaras, desligar seus microfones, para que possa ter as menores interferências possíveis, para que possamos atender os recursos divinos dos propósitos dos nossos corações em mais essa manhã de hoje. E como já comentei na primeira fala, que os nossos corações possam sentir a grandiosa oportunidade que nós nos encontramos quando, olhando pelas janelas das nossas casas, e vemos e sentimos esse sol maravilhoso, esse calor aquecer os nossos corações, como ambientação reencarnatória de maior recurso que tivemos na nossa história espiritual. É que nós nos encontramos agora, que estamos com a bênção da misericórdia. Em primeiro lugar, de termos reencarnados no Brasil. Ambiente fluídico, energético, preparado pelo nosso Mestre Jesus, a acolher os nossos espíritos endividados com as leis divinas, em vivências, em encarnações, em outros continentes. E Jesus, com sua equipe de mensageiros de luz, acolheu os nossos corações e nos trouxe essa oportunidade grandiosa. Mas nós, especialmente esses espíritos que habitamos essa região, que tudo que é de melhor e divino, da vibração da natureza, estão a envolver os nossos espíritos nessa caminhada de regeneração dos sentimentos que ainda carregamos ao longo dos milênios das nossas experiências. Oh, meus amados, que todos aí em cada lar possam sentir as vibrações amorosas, o acolhimento desses espíritos bons. Incansáveis benfeitores amorosos, que sempre estão apostos a nos acolher, a nos amparar, a nos ajudar, a nos inspirar nos propósitos do nosso projeto reencarnatório. Meus amados, então sempre que nós começamos os nossos encontros nessas manhãs, temos que direcionar os nossos sentimentos, nossas criações mentais, os batimentos cardíacos dos nossos corações, a buscar a sintonia, a conectividade com o nosso Divino Mestre, com Jesus, o farol das nossas vidas, o orientador da nossa caminhada de construção do reino divino, de fazer florescer e crescer e frutificar o Espírito Divino que somos, propósito do aprendizado do amor. Então, que todos nós possamos buscar o coração amoroso e generoso do nosso Mestre. E quando aqui esteve conosco, falou-nos da estrutura da nossa casa planetária, da nossa escola, ainda do mundo de provas, do aprendizado do amor. Provas, expiações e reparação. E lembrando tantos os seus exemplos de humildade, de bondade,
Aqui estamos, Jesus, mais uma vez. Reunido com nossos corações, com um único propósito. Em primeiro lugar, Jesus, de já termos a compreensão de agradecer por todas as oportunidades benditas concedidas a nossas vidas, nessa oportunidade reencarnatória. Agradecer, Jesus, e aos seus mensageiros de luz, esse acolhimento, esse amparo, esse amor, porque sentimos em nossos corações, Jesus, que o Senhor tem extrema piedade para com todos nós. Não nos julgam, não nos criticam, não apontam nossas falhas, mas acolhem, porque veem em nós os Espíritos divinos e o momento de aprendizado que estamos, e são conscientes que alcançaremos a plenitude da angelitude. Mas, ó Jesus, estamos aqui a rogar-lhe a ajudar-nos nessa caminhada de conseguirmos lidar com o que nós sentimos perante os estímulos que recebemos. Ajuda-nos, Jesus, a fazer cessar em nós, em definitivo, o julgamento, a crítica, a impulsividade, a falta de paciência, a falta de compreensão com tudo e com todos. Ajuda-nos, Jesus, para que o seu amor governe os nossos atos, para que possamos sermos mais pacientes, mais compreensivos, mais tolerantes. Enfim, ajuda-nos, Jesus, para construirmos a humildade na intimidade do nosso sentimento e dos nossos corações. Ajuda-nos, Jesus, para que possamos ser seus instrumentos de levar a concórdia, a mansuetude, os estímulos de esperança, da oportunidade do aprendizado. Ajuda-nos, Jesus, para que quem quer que seja, que se aproximar de nós por um segundo apenas, possa sentir, Jesus, o seu amor, o seu acolhimento, através dos nossos corações, através do nosso olhar, através do nosso abraço, através do nosso sorriso, através do nosso aperto de mão. Enfim, ajuda-nos, Jesus. Porque só sendo instrumentos desse amor é que conseguiremos transformar as vibrações, as energias armazenadas em nossas células perispirituais, dos sentimentos fora das leis divinas que experienciamos ao longo dos milênios. Ajuda-nos, Senhor, a sermos instrumentos do seu amor. Que assim seja, ó Senhor Jesus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. E seja feita a vossa vontade, Pai, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos o de hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentações. E livra-nos, Senhor, da prática de todo mal. Que assim seja, ó Senhor Jesus. Começamos aí com as recomendações do nosso professor Eurípides, o diretor espiritual do nosso pequenino grupo, do nosso pequenino núcleo de amor e de assistência, o nosso abraço fraterno, que nos trouxe a recomendação
que além do estudo diário, de procurar, pesquisar, para amenizar as nossas dificuldades e dores, que nós sempre procuremos estudar. O Consolador prometido por Jesus quando aqui esteve conosco, porque sempre comentamos, né? De nós, criaturas divinas, com o infinito amor de Deus, nosso Pai. Tem a capacidade de estimular as nossas células mais íntimas dos nossos espíritos. Estamos na nossa intimidade, mas sabendo que somos esses espíritos divinos, sentindo em nossos corações que nós somos essas criaturas de Deus, no caminho dessa construção do reino divino do amor na nossa intimidade. Então, nós falamos que o Evangelho é o nosso manual da vida, o nosso manual do bem viver e de como lidar com o que nós sentimos, né? Então, sequência aí, né? Nosso Evangelho. 7, que intitula-se Bem-aventurados os pobres de espírito. Meus amados, o que vem à nossa mente, como bate os nossos corações, como vibram o nosso entendimento, o nosso sentimento, quando diz bem-aventurados os pobres de espírito. Bom, eu até queria abrir um parentezinho aqui antes de continuar na nossa lição de hoje, falando, né, porque o Evangelho vem estruturando aí o nosso entendimento desse Espírito Divino que somos. E Jesus, o nosso governador planetário, há 2000 anos aqui, quando reencarnou conosco, não sei se eu poderia até dizer assim, né, mas qual foi a sua plataforma de governo? Porque nós temos visto aí nos últimos tempos, né, se nós observarmos desde Roma, dos impérios, até a presente data, né, a plataforma dos governantes aqui da nossa sociedade de espíritos encarnados. Como têm sido essas plataformas? Como que esses governantes têm se elegido com as suas plataformas? Como é que eram as plataformas? Se nós observarmos ao longo dos milênios, eram as plataformas de domínio, plataformas de violência, plataformas de invasões. E já na virada do milênio, quais têm sido as plataformas dos espíritos que aqui trazem no seu projeto reencarnatório o desempenho de lideranças? Como têm sido as suas plataformas para se projetar? Têm sido as plataformas da concórdia entre as classes, entendendo que são os espíritos que cada um encontra na sua utilidade? Ou ainda têm sido as plataformas das divisões? Porque essas plataformas são ainda inerentes, ainda sem a percepção da criatura divina que somos, ou seja, as plataformas ainda são materialistas. Novamente, não materialista em termos de recursos, de deter ou não poder material, recursos, ser carente ou não de recursos. Falando de plataformas da construção dos espíritos imortais. E qual foi a plataforma, então, do magnânimo Espírito Divino, na plenitude do seu amor celestial, quando aqui reencarnou conosco? Amados, a plataforma dele está aqui, ó. Qual é a plataforma? Para começar, a plataforma dele começou ele reencarnando em uma estrebaria junto com os animais. Já veio dar uma estruturação de que plataforma que é
o do governo da nossa escola planetária. E não sei se estou correto, até me perdoem, mas o sentimento que eu tenho que definitivamente a estruturação da plataforma que ele trouxe denomina-se Sermão do Monte, as bem-aventuranças. Amados, vocês têm ideia que nesses domingos de manhã nós temos a oportunidade bendita de estar conectado com as plataformas da construção do reino divino? Também me perdoa se eu até vou dizer assim, mas aqui, nesses domingos de manhãs, nessas manhãs de domingos, estamos conectados com o plano, a estrutura, a plataforma da construção da verdadeira felicidade. Então, esses encontros de manhã são estudos para a verdadeira felicidade, não uma transitória ligada a tudo que é passageiro, mas sim a estruturação na nossa intimidade dos sentimentos dos nossos corações. Então, meus amados, voltando agora aqui para a lição, né? Vocês têm ideia, então, mesmo que... Porque essas são as recomendações de como realmente construir a felicidade. Bem-aventurados pobres de espírito. Então, a gente vai ler os resumos aqui, né? O que se deve entender por pobres de espírito? Aquele que se eleva será rebaixado. Mistérios ocultos aos doutos e aos profetas. E aos prudentes, perdão. Instruções dos Espíritos. O orgulho e a humildade. E missão do homem inteligente na Terra. Como sempre falando, se nós pegarmos esse capítulo aqui, dá para nós dar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, toda manhã, todo domingo. Então a gente vai pegar algumas coisas para tentar colocar, para tentar movimentar as energias do Espírito Divino que somam em nossos corações. O que se deve entender por pobre de espírito? Então, o Kardec, trazendo a codificação da nossa doutrina, teve o cuidado de pegar, então, as palavras de Jesus, que está no apóstolo Mateus, né, que diz o seguinte: bem-aventurados os pobres de espíritos, pois que é deles o reino dos céus. Eu vou ler um pouquinho aqui o item 2 e a gente vai então fazer os nossos comentários. A incredulidade zombou desta máxima. Bem-aventurados os pobres de espírito, como tem zombado de muitas outras coisas que não compreende. Por pobres de espírito, Jesus não entende os baldos de inteligência, mas os humildes. Mas os humildes. Tanto que diz ser para este o reino dos céus, e não para os orgulhosos. Amados, só vamos fazer então um comentário aqui, né? O que quer dizer então pobres de espírito? O que Jesus quis colocar, né? Porque vamos tentar compreender. Se Jesus tivesse dito que o reino dos céus era para os pobres dos recursos materiais, para os carentes dos recursos materiais, nós compreenderíamos melhor. Mas Jesus disse que o que ele chamou, que ele colocou como pobre de espírito, ele falou que são os humildes. E vocês acreditam, e vocês são testemunhas, que nós já estamos no 3º milênio, nós já estamos no século 21, e ainda não conseguimos distinguir bem o que é humildade. A primeira coisa que nós temos que entender, então, para que nós possamos distinguir com clareza, que a humildade não é perceptível aos olhos materiais. Entendem isso?
Porque misturou-se humildade com falta de recursos materiais, com falta de conhecimentos intelectuais. Por quê? Inclusive, até hoje, quando alguém não quer dizer que o outro é pobre, no sentido de ser carente de recursos materiais, diz que ele é humilde. Amados, podemos encontrar alguém em andrajos, em farrapos, e ser esse espírito ainda extremamente arrogante e orgulhoso. Como podemos encontrar, se assim posso dizer, em uma mansão, em um palácio, com extremado recurso material, o espírito humilde. Então, para nós darmos sequência nesse capítulo, para a compreensão na nossa intimidade, o que é que vem a ser, então, que nós estamos à procura desse reino, né, de Deus, e Jesus, sua plataforma de governo, a colocação que ele faz é que o reino divino é para os humildes, para os pobres de espírito. E como entender? Como é que nós vamos refletir na nossa intimidade o que vem a ser realmente essa humildade? Porque sem essa humildade, não poderia estar no reino divino. Eu acho que aqui, então, nós já poderíamos começar colocando, para que nós olhássemos para nós mesmos e observarmos, então, será que nós somos humildes? Será? Eu acredito que nós possamos fazer a seguinte reflexão. A humildade está estruturada num equilíbrio entre saber receber e saber doar. A humildade está estruturada, então, nesse equilíbrio de saber que eu sempre necessito de tudo e de todos. Sempre tenho que estender a mão a receber. E não posso guardar comigo. Porque tudo que eu receber e guardar comigo vai me adoecer. Inclusive, tem até aquela parábola do Rio Jordão, que recebe as águas dos degelos das montanhas e entrega aquele lago, né? Entrega para o Rio Jordão. E o Rio Jordão entrega, então, para o Mar Morto. E o Mar Morto não entrega para ninguém, por isso até que tem esse nome. Os recursos que têm chegado a mim, como é que eu tenho transferido eles? Porque se nós não compreendermos que nós temos que ter a humildade de saber que nós precisamos, que nós necessitamos dos outros. Então, a humildade está em saber receber. E nessa nossa própria doutrina espírita de amparo, de afabilidade, de amor e de luz, ela fala da caridade. Mas nós precisamos entender a caridade, então, agora ligada à humildade. Porque a humildade é esse recurso que Jesus colocou aqui na sua plataforma. E nós conseguiríamos ir para o reino divino se nós fôssemos humildes. Inclusive, abrindo parênteses, como é que foi o capítulo do Bem-aventurados aflitos? O que Jesus disse? Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sofrendo, porque eu vos aliviarei. Porque eu sou humilde e manso de coração. Então, voltando aqui, fala-se da caridade, da humildade. Então, muitas vezes nós movimentamos, doamos, fazemos, mas está em nossa intimidade um orgulho, um egoísmo velado. Quer fazer, então, na sua intimidade o teste? Digamos, então, que vocês têm a oportunidade agora aqui com o recurso de doar a cesta básica. Mas e se fosse você para receber a cesta básica? Como é que seria? Você teria humildade
para receber a ajuda que necessita? Às vezes, nós não nos colocamos na situação, na condição de ser quem necessita, porque somos autossuficientes, inclusive sabemos de tudo, inclusive em muitos momentos da nossa vida, desculpa assim até se eu falo dessa forma, né? Que até inclusive é um termo, eu acredito que da psicologia, né? Muitas vezes, em muita oportunidade da nossa vida, nós vamos discutir a nossa relação com Deus. Muitas vezes vamos discutir a nossa relação com Jesus porque achamos que as coisas não estão corretas, que ele não está direcionando as coisas conforme tem que ser, porque nós sabemos mais. Quem aí até já não fez isso, inclusive questiona que família, como é que pode? Jesus, eu acho que você não está sabendo direcionar direito aquele assunto com aquela pessoa lá. Ué. Olha, a atitude da sogra do meu filho, do pai, não sei, toda uma observação de um sentimento, porque não está percebendo a necessidade da humildade e da compreensão. Inclusive, meus amados, permitem que venha à minha mente agora. Nós vamos chegar. Acho que dá para ilustrar como é que surgiu a parábola do bom samaritano. Todo mundo lembra disso? Então vamos falar rapidamente. Um fariseu de alto cultura, entendimento e de poder aquisitivo procurou Jesus e, com a sua pergunta ainda um pouco assim com uma certa malícia, como ainda existe até hoje, quando se faz a grande maioria das perguntas, era perguntando para Jesus, então, o que ele tinha que fazer para ir habitar com Jesus os reinos celestiais. Dizendo assim, é como se tudo aquilo que ele já fizesse já era o suficiente. Que ele já era o quê? O top que já podia ir com Jesus. E Jesus, na sua sabedoria, no seu amor imensurável, né? Porque tudo que Jesus falou e exemplificou tinha um ensinamento profundo. E Jesus, então, com seu amor, retornou a pergunta para ele. E disse para ele, mas o que está escrito na lei? E aí o fariseu deu aquela aula. O que estava escrito na lei? Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E discorreu toda a estrutura. E Jesus disse, perfeitamente. Mas agora faça isso. E como não querendo fazer, ainda não se tornando humilde, né? Então questionou. Com Jesus, fez a pergunta para Jesus novamente, né? Então, amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E aí ele questionou, quem é o meu próximo? E aí Jesus, então, com seu amor, trouxe mais essa estrutura da sua plataforma de amor. Aí ele contou a história. Existia um homem caído na beira da estrada. Passou por ele o levita, foi embora. Passou por ele o comerciante poderoso. Passou por ele o sacerdote e o homem estava caído lá na beira da estrada. E aí veio o samaritano, que pegou o que estava caído na estrada, deu uma curada nas feridas dele, pôs ele no seu cavalo, levou até a povoação, um lugar mais próximo, deixou ele no hotel, pagou uma semana de diária e disse ao dono do hotel que se precisasse de mais, hora que ele retornasse, ele faria o ressarcimento. Quem é meu próximo, então? Mas se nós observarmos essa parábola, ninguém, quase todo mundo fica sabendo do levita, fica sabendo do bom samaritano, todos. Mas quem é que estava caído? Esse é o meu próximo. Entendem isso? E a misericórdia divina e o amor divino, para nos ajudar nesse entendimento de quem é o meu próximo, muitas vezes me coloca de eu na condição de caído.
para que eu possa perceber, para que eu possa ter a humildade de aceitar os recursos divinos e o que a minha ambientação reencarnatória me oferece. Meus amados, se eu quero saber quem é meu próximo mesmo, é a hora que eu tiver caído. A hora que eu tiver caído, eu vou saber, aí eu vou sentir quem é o meu próximo. Como Jesus colocou na palavra aí para o fariseu do bom samaritano. Meus amados, o nosso referencial, então, é Jesus. E aí, vamos ler só um pequenino trecho agora para me dar continuidade em outro aspecto do nosso Evangelho, nas instruções dos Espíritos, o item 12, que diz o seguinte: Homens, por que vos queixais das calamidades que vós mesmos amontoaste sobre as vossas cabeças? Desprezaste a santa e divina moral do Cristo. Não vos espanteis, pois que a taça da iniquidade haja transbordado de todos os lados. Amados, parece que foi escrito agora para 2021 e 2020. Generaliza-se o mal-estar. A quem inculpar, senão a vós que incessantemente procureis esmagar-vos uns aos outros? Não podeis ser felizes sem mútua benevolência. Mas como pode a benevolência coexistir com o orgulho? Aplicai-vos, portanto, em destruí-lo, se não quiserdes perpetuar as funestas consequências. Um único meio se vos oferece para isso, e é infalível. Um único meio, e é infalível. Tomardes para regra invariável o vosso proceder, a lei e a plataforma do Cristo. Lei que tendes repelido ou falseado em suas interpretações. Porque a vez de ter em maior estima o que brilha e encanta aos olhos, do que o que toca ao coração? Porque fazeis do vício na opulência objeto das vossas adulações, ao passo que desdenhais o verdadeiro mérito da obscuridade? Apresenta-se em qualquer parte um rico debochado, perdido de corpo e alma, e todas as portas se abrem. Todas as atenções são para ele, enquanto ao homem de bem, que vive do seu trabalho, mal se dignam todos a saudá-lo com ar de proteção. Quando a consideração dispensada aos outros se mede pelo ouro que possui, ou pelo nome que usam, que interesse podem eles ter em corrigirem os seus defeitos? Então, meus amados, olha aqui que o benfeitor veio nos trazer os esclarecimentos. Quem são realmente, então, os nossos ídolos? A quem afinamos as nossas plataformas? Qual plataforma de governo nós afinamos? Qual plataforma de governo nós batalhamos na intimidade dos nossos corações todo dia? A do Cristo? Vamos fazer uma reflexão. Porque como compreender isso na intimidade se nós não buscássemos um modelo, guia, que veio aqui, reencarnou e exemplificou para nós? Vocês acham, então, que pelo amor que Jesus já tem das suas experiências, bilhões de anos-luz de vivência, aqui reencarnou conosco,
E mostrou a estruturação da humildade. Ele não só falou que é para ir para o coração dele, que ele era humilde, mas ele demonstrou a sua humildade. Em toda a sua trajetória aqui, ele provou que com o seu amor ele já tinha sabedoria e amor suficiente para manipular o fluido cósmico universal ao qual nós estamos imersos. De todas as formas. Iniciando lá para fazer a alegria do amigo, inclusive uma palavra que às vezes gera muitos conflitos, né? Ele fez água virar vinho. Quantos leprosos que ele pegou, todo deformado, tudo, e colocou seus órgãos funcionando perfeitamente. Cegos que ele fez com que conseguisse ver a luz. Trabalhando com os fenômenos da natureza, andou sobre as águas, acalmou a tempestade do mar. E a sua experiência de vida? Diante de Pilatos, no julgamento, Pilatos apontou o dedo e disse: eu posso mandar te prender ou te matar? Ele respondeu perfeitamente. O senhor é o governador da província, o senhor se encontra nessa condição pela vontade de Deus, nosso Pai. Eu tenho essa percepção à minha volta com meus governantes e com todos? E ele continuou. E Pilatos, então, falou que poderia prendê-lo ou matá-lo, mas resolveu, então, colocar na mão dos outros. Jesus, naquela hora, poderia dizer: escuta, meu amigo, você acha que está falando com quem? Se eu abrir o meu campo vibratório do meu amor aqui, você vai cair no chão e começar a chorar, porque... mas ele ficou quietinho. E dentro lá, as trocas de palavras, Pilatos, então, questionou para ele qual que era a verdade. O que ele fez? Porque como é que ele ia explicar para o Pilatos, naquela condição, qual era a verdade? Como é que eu faço isso para as pessoas que convivo? Eu tenho essa humildade ou eu fico tentando explicar a verdade? A verdade será a minha ação, a minha atitude. Bom, e continuando, então, para ver o exemplo de humildade. Puseram na cruz. Falou nada. Chegaram ao chicote. Não falou nada. Ele tinha poder e capacidade para falar: não, ninguém vai me tocar. Mas aonde eu estou, onde eu vivo, como é que a minha humildade perante a estrutura que está à minha volta? Eu sei que eu necessito de todos. Continuando. Na sua caminhada, olha que exemplo grandioso e belíssimo. Na sua caminhada com a cruz, ele não aceitou o sirineu para poder ajudá-lo a carregar a cruz? O que ele poderia falar? Não, não preciso de nada disso não. Você acha? Tá levinha. Não, humildemente ele aceitou. Ou ele tinha amor, poder e sabedoria para trabalhar o fluido cósmico universal, que a cruz então poderia ser tirada e ele flutuasse? Claro que tinha. E ele continuou. Por que ele aceitou que as mulheres que estavam caminhando com ele na cruz enxugassem o suor da sua testa? Amados, isso é humildade. Podendo fazer tudo e cumpre as leis divinas, mostrando para que nós necessitamos dos outros. Se ele aceitou tudo isso, agora eu na minha vida eu aceito as coisas, como é que é? Ele não pediu água na cruz? Se ele, que é o nosso modelo e guia, o direcionador das nossas vidas, exemplificou então que a humildade, então quando ele disse: vinde a mim, porque eu sou humilde de coração, essa é a condição da nossa lição de hoje. Bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os humildes, que se coloca no lugar do outro, que consegue ter a percepção de o quanto ainda é pequenino, de o quanto ainda tem que trabalhar e crescer na intimidade para conquistar a humildade.
Oh, meus amados. Desculpa, assim, né? Que às vezes eu conto da minha história, porque ainda sou um espírito extremamente vaidoso e carrego marcas seculares de descontroles em relação a esses sentimentos, da falta de humildade que eu necessito tanto construir. E acredito que quase todos já ouviram, mas eu vou comentar, né? Novamente, vocês me perdoem, da minha falta de humildade, vamos dizer, brincando assim, né? Discutindo a minha relação com os benfeitores amigos que me auxiliam e me amparam incondicionalmente. Em 2014 eu tive dengue. Bom, então, para começar, né? Se eu ainda estou aqui encarnado, eu necessito ainda muitas vezes de ter dengue, ter chikungunya, de ter Covid-19, de ter várias coisas para esse aprendizado. Certo? Mas essa é a minha agora. Então, eu estou lá com extremada dor de cabeça, desarranjo intestinal. Não conseguia mal ir da cama para o banheiro, da cama para o banheiro. E num desses movimentos de ir da cama para o banheiro, né? E meio que não aceitando muito, o negócio estava meio ruim mesmo para mim, né? Eu estava lá no vaso, então, e de repente foi tudo ficando meio cinzento e tal, e eu então perdi os sentidos, caí entre o vaso e o box, mas era pequenininho ali. Não sei quantos minutos eu fiquei ali, tomei consciência, bravinho, chateadinho, porque como é que podia estar acontecendo aquilo, né? Cadê a humildade para receber e entender a minha necessidade? Então fui para o chuveiro, tomei banho, e tô na minha mente, né, questionando, discutindo, tá na DR aí com o negócio, porque, né, como é que tá? Não tá certo. Como é que eu posso estar passando por isso? Assim que eu deitei na cama, então, e eu comecei a perceber o envolvimento dos espíritos amorosos, e ele muito bondoso, disse para mim, tá tudo bem? Eu disse, como que tá tudo bem, né? Ele disse, Ryan, mas você é a primeira pessoa aqui do planeta que tem dengue? Você é a primeira pessoa aqui do planeta que está passando por isso? Quem é o nosso modelo? Como é que foi a trajetória? Você está tendo essa percepção? E ele falou, e ainda nós aqui para te acolhermos, e você não permitiu, pelo seu campo vibratório. Inclusive, nós tínhamos preparado toda a magnetização da água que você estava tomando banho. Se você tivesse olhos de ver e coração de sentir, você ia perceber que não era água, era um arco-íris de cromoterapia que nós estávamos fortificando as suas células perispirituais. Mas você, rebeldezinho, aproveitou. Meus amados, eu entrei numa crise de choro, de dificuldade, porque, oh meu Deus do céu, né? Cadê minha humildade? Quando eu falo no Pai Nosso, Pai, seja feita a vossa vontade. Aí as coisas que acontecem à minha volta, eu fico julgando, criticando, achando que ele está mal colocado. Então, meus amados, o que nós podemos tirar, então, para a intimidade de cada um de nós? Essa humildade, que é a plataforma, que é a condição para fazer crescer em nossa intimidade. As nossas ações estarem em sintonia com as leis divinas, que está gravado em nossa consciência, que é a construção da humildade em nossos corações. Jesus, se nós observarmos em toda a sua trajetória,
o extremado amor e a extremada humildade. Então, quando eu falo que aqui nós estamos nesses domingos de manhã, não só estudando o Evangelho do Mestre, mas estamos aqui num curso de verdadeira construção de felicidade. Quantas coisas nós poderíamos colocar para nossa compreensão e entendimento? E está terminando o tempo da nossa escola planetária ser, digamos assim, ainda dirigida com as plataformas das separações, das divisões. Está raiando o sol, a luz da moral do Cristo, direcionando que realmente a direção do planeta Terra passará a ser feita por espíritos humildes. E a parte de cada um de nós, onde estivermos, o que nós fizermos, teremos que ter essa percepção de como é que eu recebo tudo que é me oferecido. E como é que eu faço para doar tudo aquilo que chega em mim? Como é que é o meu olhar para tudo e para todos? Como é o que vibra na minha intimidade quando eu sou envolvido a tomar decisões, a fazer escolhas, inclusive fazer escolha de não mais ficar com observações das condutas dos outros. Fazer a escolha de observar como é que eu tomo as minhas decisões, como é que eu faço as minhas escolhas. Quais foram as escolhas que eu tenho feito até agora? E isso me colocou em que condição até o presente momento? Estou com meu coração sereno, estou com meu coração tranquilo, estou com meu coração em paz? Ou as minhas escolhas até agora me levaram a eu estar com o meu coração aflito, meu coração com dificuldade, sem compreender por que é que eu estou passando as circunstâncias, as coisas que eu estou passando? É o reflexo da minha falta de humildade. De compreender que cada um se encontra no estágio evolutivo de compreensão e de amor. Mas que eu só posso observar aquilo que eu faço e dar direção naquilo que eu sinto. Então, meus amados, grandiosa oportunidade demais de nós estarmos nesses momentos grandiosos dos nossos espíritos, em contato mais uma vez com a plataforma do Cristo, da sua moral. Amados, talvez o que eu vou dizer é muito difícil, mas serve para mim. Quanto mais imperfeições eu carrego, mais dificuldades e mais sofrimentos eu tenho. Porque essa é a forma de transformação. Quanto mais humilde eu for, não humilde agora, e outra coisa, quem esteve conosco agora aqui nesse domingo de manhã, não pode mais fazer qualquer percepção ou ter qualquer percepção pensando que a humildade é o que os olhos físicos veem. Não. Não tem mais condição de ser assim. A humildade é perceptível nas ações. Entre aspas, nós teríamos que ter como se fosse uma clarividência, uma percepção para saber o campo vibratório, a atmosfera psíquica do outro, para sentir a humildade. Então, a humildade não se mede
pelaquilo que os olhos físicos hão de perceber. Humildade se sente pelas ações, pela compreensão de saber receber e saber doar e ter o equilíbrio. Meus amados, perdoem ainda das minhas perfeições, das minhas falhas, mas eu gostaria tanto, e peço a Jesus e a equipe do nosso professor Eurípides, que toquem os seus corações, que façam vibrar na intimidade dos seus espíritos o potencial divino que cada um tem de ser humilde, de amar mais, de servir mais, de ajudar mais. E para fechar o nosso encontro de hoje, lembremos de Jesus, quando ele disse que ele não veio aqui para ser servido, que ele veio aqui para servir. Imagina nós. E aí eu julgo, critico e quero ser atendido nos meus gostos, nas minhas vontades, nos meus desejos. E a pergunta também que fez para o nosso mestre: quem será o maior no reino de Deus? Ele disse: aquele que mais servir aqui na terra. Então vamos todos nós, com nossos corações envolvidos por essas doces vibrações desses espíritos bons, que tem piedade dos nossos corações, porque eles sabem das aflições que passamos, das dificuldades que temos, das falhas que ainda cometemos. Quanta piedade e amor ele tem para com todos nós. Oh, Jesus, benfeitores amigos, espíritos amorosos e bons, que se encontram em todos os lares conectados conosco nessa manhã de hoje. Conceda a todos, Jesus, através das vibrações amorosas desses corações, passes energéticos de amor a todos encarnados e desencarnados de cada lar, envolvendo, Senhor, na afabilidade, na doçura das suas vibrações, a fortalecer o Espírito Divino que somos, na construção dessa humildade e desse amor, que é o propósito divino para todos nós. E para todos os encarnados, Jesus, conectado pelas nossas vibrações, pelos fios dos nossos pensamentos, sejam magnetizados os copos de água, as garrafas de água, com os remédios, com os fluidos, que ainda tanto necessitamos, Senhor, para o equilíbrio e a harmonia do nosso corpo físico e do nosso corpo espiritual. Que assim seja, Senhor Jesus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. E seja feita a vossa vontade, Pai. Aqui na terra, como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos o de hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentações, e livra-nos, Senhor, da prática de todo mal. Que assim seja, ó Senhor Jesus. Encerrando o nosso encontro de hoje, que todos recebam, então, mesmo que ínfimo ainda, o meu amor, a minha gratidão, o meu muito obrigado,
porque vocês me ajudam tanto, porque eu recebo tanto de Jesus e de seus benfeitores amigos, mas ainda não tenho recurso para transmitir a todos vocês aquilo que recebo de amor. Então, muito obrigado. Que todos nós tenhamos uma ótima semana, de muito amor, dedicação, paciência incessante e humildade para saber receber e para doar. E mais uma vez, muito obrigado a todos, amorosamente por amor. Me deu a oportunidade de estarmos juntos nessa manhã de hoje.